Agora vamos estudar alguns temas que são bem atuais e bem importantes na discussão sobre arte, para que a gente possa pensar e que cada um de vocês forme uma opinião própria e embasada numa discussão mais fundamentada na história, no que está acontecendo no mundo da arte. Arte e ativismo, arte e beleza, que é uma discussão eterna, e arte e censura. No artivismo, o que a gente tem visto muito é uma arte engajada e realmente a gente tem visto acontecer tantos problemas, quer dizer, não é de hoje, né? Mas na arte mais atual, na arte contemporânea, um dos problemas que tem sido bastante enfatizado é a questão dos imigrantes, dessa polêmica toda, né? O Donald Trump conseguiu separar os pais das crianças, construir um muro. A Europa inteira é um problema que está sendo muito importante. Mas em vários aspectos dos direitos humanos, a arte tem se mostrado assim, e sempre foi. A arte sempre esteve envolvida nessas questões de transformações sociais nos aspectos de direito das pessoas, de liberdade, contra os preconceitos, contra as agressões aos direitos humanos, contra as liberdades atacadas, né, prejudicadas, a favor das minorias, a favor das pessoas que são excluídas. Então eu coloquei alguns exemplos e a discussão que tem acontecido em cima dessa polêmica, né, dessa mistura da arte com o ativismo, e tem até esse nome, né, artivismo. Esse trabalho do Vic Muniz é um barquinho de papel gigante, né, mostrando a fragilidade desses imigrantes que tentam passar as fronteiras e que tantas pessoas já morreram. Outro trabalho dele também são as crianças de açúcar, que a partir da fotografia dessas crianças, ele trabalha com a forma, né, com o açúcar. O Ai Weiwei é um chinês que tem muitos trabalhos voltados para essa questão da censura, da crítica, porque a arte contemporânea na China tem aparecido agora. Até pouco tempo atrás a gente não sabia muito da arte chinesa, e era uma arte muito censurada, muito tradicional, né? E ele é um artista que tem aparecido muito, é um artista muito famoso. Ele não vive na China sempre, né? Ele expõe, vai e volta, mas já esteve preso várias vezes. E ele tem feito vários trabalhos, expôs no Brasil há pouco tempo também, sempre com questões assim bem polêmicas para eles, para a região e para o mundo, né? Essa escultura do barco com os imigrantes, um negócio forte porque é gigantesco, é preto, mostra muito assim, né, o drama. Mas um outro trabalho que eu acho muito legal do Ai Weiwei é esse das sementes de girassol. Na China, sementes de girassol são uma comida muito popular. E ele, para criar essa obra, ele convidou 1.100 mulheres e cada uma delas pintou essas sementinhas de porcelana. Isso aqui são esculturas, pequeníssimas esculturas de porcelana que elas pintaram à mão uma semente de girassol. Olha se não é linda a obra. Nesse trabalho, a própria produção da obra já é uma questão que ele coloca a situação social e faz uma crítica dessa produção em massa na China, né? E ele mesmo diz que o impacto social dessa obra já está no processo de trabalho, porque ele mostra isso, ele dá visibilidade para aquela comunidade, para aquelas pessoas que trabalham um trabalho pesado, pouco visto, mal remunerado, né? Então ele faz uma crítica ao próprio trabalho das pessoas. Mas é todo um trabalho delicadíssimo, assim, né? E gigantesco. Esse outro trabalho dele, ele pega os vasos de uma dinastia antiga da China, que são objetos valiosíssimos, cultuados, e ele quebra os vasos.
Esse Dedo em Riste, ele fez várias fotos desses trabalhos, ironizando os monumentos tradicionais chineses, esse aqui em frente à Praça Celestial. E, bom, enfim, essas críticas dele levou ele várias vezes para... Ele some, né? Fica preso, tem depoimentos dele, tem vídeos, tem muitos materiais legais no YouTube sobre ele, a história dele, a vida dele e a arte dele. Né? Esse trabalho aqui ele expôs no Brasil também, que são bicicletas. E, bom, enfim, parece que a arte e o ativismo sempre existiu muito, mas sempre também tem aquela questão de evitar isso. Em todos os governos totalitários, né, a gente vai ver o fascismo, o nazismo, eles proibiram, né, censuraram a arte e voltaram ao modelo mais tradicional de arte, mais voltado para a beleza, para a pompa, para uma arte a serviço do sistema político. Porque realmente a imagem e a arte têm um poder gigantesco. A gente não tem como negar isso. Mas a questão que se discute aqui é que se isso é arte ou se isso é política. Né? Se esse tipo de ativismo realmente é arte. Eu botei um pouco do conteúdo de quem defende a arte como ativismo, uma arte mais voltada para o social, e quem critica isso. Então eu botei um texto aqui, que eu vou só resumir, né? Que eu tirei desse site aqui, Cultura, e Gabriel Vence é o cara que escreveu, e ele diz que tem uma coisa que salta aos olhos, que é a ideia do artista militante, e que o artista tem que ser militante, tem que ser subversivo, né? E que se não for, as pessoas vão chamar ele de conformista, e que o cara tem que estar sempre lutando por alguma causa, envolvido em algum tipo de militância, e fica sendo chamado para dar pitaco em tudo. Né? Então ele faz uma crítica que a Globo, os artistas da Globo que dão opinião sobre vários temas, sempre numa abordagem mais, digamos, de esquerda, na opinião dele. E aí, esse trabalho aqui é um trabalho que o cara fica se derramando. Isso acontece dentro da universidade, acho que foi em Belo Horizonte, se não me engano. E ele faz uma crítica a isso, assim, destruindo o trabalho, né? Dizendo que, mais uma vez, a arte como função política, tendo a função de desconstruir o gênero e também uma ênfase na desconstrução estética, na glamorização do feio como rugido revolucionário. Tudo isso aplaudido com admiração bovina por intelectuais. A arte que se torna uma função pública e social em prol de uma causa é quase sempre uma arte decadente. Essa é a opinião dele. Quando a arte não mais se sustenta, o artista é chamado para servir a um grupo de interesse político e se aproveita do seu estado. Se há algo que precisamos desconstruir, é a do artista militante. Ele, né, um jornalista, produtor cultural, né, escreve sobre isso, condenando a ideia da arte militante, que isso não é arte, isso é só política. Mas a gente tem visto muitos trabalhos, né, da arte se mostrando envolvido mesmo, batalhando pelas transformações, pelas mudanças em relação aos conceitos de beleza, pelas mudanças em relação às questões de preconceito, de todos os aspectos, dos direitos sociais. Então eu coloquei só alguns exemplos aqui. Esse outro trabalho, né, que ela prende as fitas no corpo e diz que através do rompimento dos laços, o corpo resiste e se nega às condições de aprisionamento estético. Esse trabalho aqui é um trabalho da década de 70, em plena ditadura militar, que o Silvio Meirelles insere nas garrafas de Coca-Cola vazias, ele grava textos que não aparecem quando ela está vazia, porque o texto é branco na garrafa vazia, mas quando ela está cheia, ela entra no circuito de novo, porque ela voltava, né, para o circuito de distribuição do produto, e aí apareciam os textos que eram inserções em circuitos ideológicos,
né? Porque a arte era completamente censurada na época da ditadura, né? Outro tema muito discutido sempre na história da arte, está sempre em pauta, é a ideia de que se a arte tem que ser bela ou não precisa ser bela. Esse trabalho aqui é uma obra que aconteceu na Bienal do Mercosul em Porto Alegre e um crítico bem importante fez um discurso sobre as obras, as monstruosidades das obras que tem no espaço público de Porto Alegre e pedindo que, assim, que seria um favor para a cidade tirar aquelas obras de mau gosto que estavam pela cidade. Daí ele fala do Curiódromo, que agora eu vou mostrar as obras, né, que parece um super Uber de vaca premiada, um tarugo de ferro enferrujado que entra no Rio Guaíba e que se chama Olhos Atentos, e ele chama de, assim, a caixa de horrores, essas obras feias que tem na cidade, propondo que se destruíssem, porque depois os artistas doarem para a cidade, as pessoas ficavam condenadas a ficar vendo aquilo. Por outro lado, um monte de artistas se rebelou contra a opinião dele de destruir, né? E aqui eu coloquei também um pedacinho de um texto de um crítico de arte também criticando o texto dele, discutindo a questão de que se a gente vai pensar que porque uma pessoa não gosta de uma obra de arte, ela teria direito a destruir aquela obra de arte, né? Que não vai ter obra de arte com unanimidade. Isso não dá direito às pessoas de achar que pode depredar, né? E ele diz que os critérios de avaliação da arte são móveis, não são fixos no tempo e no espaço, né? É bom a gente lembrar que os impressionistas, hoje reverenciados como Monet e Manet, eles eram, né, criticados e a crítica destruía com eles no tempo deles. Então, a discussão da beleza da arte, ele também fala muito assim, que nem todos os trabalhos que o Voltaire estava criticando eram trabalhos para ficar na cidade, tinha alguns trabalhos que eram efêmeros, que era só durante aquele período. Esse aqui é um trabalho, Olhos Atentos, é um trabalho, as pessoas andam, né, aqui em cima, não sei se vocês conhecem, ele entra pelo Guaíba e as pessoas vão até a ponta do trabalho lá para contemplar a paisagem. Olhos Atentos, o nome do trabalho. Esse aqui são um monte de cuias, pode ser polêmico, pode ser um trabalho que muita gente não gosta, mas enfim, a discussão é, isso aqui é um trabalho que merece estar na cidade para todo mundo ver, ou teria que ser alguma coisa bela? E esse trabalho aqui, do Henrique Oliveira, ele trabalha com madeira, né, e ele fez parece um tumor saindo para fora do prédio, né? E o trabalho dele é muito com arquitetura e com os elementos de madeira, assim, umas árvores gigantes dentro da galeria, instaladas, objetos assim que entram na arquitetura, né? E isso aqui era um trabalho que o Voltaire fez uma crítica enorme, dizendo que não deveria estar lá, que é uma ofensa. Mas isso também é uma coisa completamente discutível, né? O que é arte bela e o que é belo para quem, né? Quem acha bonito, quem não acha. O gosto se discute ou não se discute, afinal? O Romero Brito é outro artista, se é que o mercado da arte ele vende muito, principalmente fora do Brasil, mas tem muitos que dizem que ele não é um artista, né? Ele faz objetos decorativos, porque ele sempre faz a mesma coisa. Os objetos dele são coloridinhos, desenhos e tal, e tem até uma proposta empreendedora de criar um aplicativo de desromerizar o mundo. Então, quando a gente vê uma obra do Romero Brito, que tem tudo, que é guarda-sol, camiseta, xícara, potinho, né, e o aplicativo, tu direcionava o celular para lá e veria outra coisa, para não ter que ver o trabalho do Romero Brito, que se propagou tanto, né? E isso é uma discussão bem assim, intensa, assim. Isso é arte? Isso é capaz de provocar uma experiência estética transformadora da nossa forma de ver o mundo? Ou isso é decoração de objetos apenas? Né? Cada um vai ter a sua opinião, lógico, né? Mas esse é um trabalho que vende muito, é caro, vende bastante, a gente encontra em tudo que é lugar. Para alguns é arte, para outros não é. Gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Eu acho que eles se repetem bastante, né? O estilo, a forma,
e a intenção que está por trás, né? O que ele provoca, que tipo de experiência, para a gente pensar mais sobre a beleza na arte, o que ela significa na arte, o que ela pode provocar. E o último tema, arte e censura, que também é um tema muito polêmico, né? Eu quero que vocês se coloquem. Eu acho que a minha opinião não importa muito, importa a opinião de cada um, né? Mas o mundo da arte, os artistas, a classe artística se coloca muito, se posicionou muito em relação ao que aconteceu, por exemplo, no Santander Cultural, que fecharam uma exposição por causa da censura e tal, que a gente quer ver. Eu quero ver tudo. Se as pessoas podem ver filme pornográfico, se pode ter filme de extrema violência na televisão em qualquer horário, por que a gente não pode ver as coisas mais loucas e ousadas que os artistas estão criando, né? Então eu acho que isso é uma questão que tem que ser muito bem pensada. Claro que poderia ter classificação indicativa de idade, lógico, né? Mas eu coloquei outros exemplos aqui que também têm sido... que também são exemplos que causaram bastante polêmica, né? Você sabe aquelas exposições que tem dessas vaquinhas, né? Que é a maior exposição do mundo de arte pública, é considerada a maior exposição do mundo de arte pública, porque acontece em tudo que é lugar e cada artista é convidado para... pintar uma vaquinha dessas, e as vaquinhas aparecem pela cidade inteira de tempos em tempos. Aqui já teve várias. Só que o Eduardo Sur, que é um artista paulista, no dia que começou a Comparade, no outro dia apareceram os touros bandidos, que são esculturas de touros que se apropriaram, né, que apareceram no outro dia transando com as vacas na Avenida Paulista, tudo em São Paulo. E ele diz o seguinte, que o touro bandido resgata o imaginário brasileiro, porque ele era um touro que nunca foi domado, ele apareceu até numa novela e tal. E ele diz assim, para mim, a vaca ficou estéril como objeto de reflexão, e o touro fazia uma inseminação artística nela. Por se tratar de uma ação não autorizada, tive de responder a um inquérito policial por ato obsceno, difamação e danos materiais, instaurados pelos organizadores do evento. Em minha defesa, reiterei que a arte não pode ser domesticável. O trabalho dele é esse aqui, né? As vaquinhas estavam pela cidade e no outro dia apareceu o touro bandido em cima das vacas. Então, o que é isso? A exposição que eu estava falando do Santander Cultural também foi uma exposição que tinha como tema realmente a questão LGBT e questões de gênero, e ela foi, assim, um grupo de pessoas caiu de pau em cima dos trabalhos e fizeram umas críticas muito pesadas, assim, como se tivesse estímulo à pedofilia, contra a religião, né, E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, só para a gente ver a posição dos artistas, né, que toda a classe artística foi contra essa censura, né. Por exemplo, esse trabalho, que era Cruzando Jesus Cristo com a deusa Shiva, as religiões são coisas que estão assim, né, mais causam guerras, atritos, conflitos, preconceito, e a mistura, uma religião conhecer a outra, a gente poder aceitar, parece uma coisa tão importante, né, que a gente conheça a religião dos outros, entenda o pensamento dos outros, se possa aceitar essa diversidade de crenças. E ele fez um trabalho que mistura Jesus Cristo com a deusa Shiva. Ele defende, lógico, tem o texto dele aqui falando que ele se sente totalmente à vontade, né? A minha cabeça, ponto, me sinto bem à vontade para pintar o que eu quiser, né? Então eu acho que é uma colocação assim clara, né? Não tem... Pode ter uma classificação, claro, para as crianças não precisam ver isso, assim como os filmes, né? Mas a gente vê toda hora, né, coisas que são extremamente violentas, propagandas de filmes que acontecem nos horários muito cedo também, né? Então essa questão em relação à classificação indicativa é uma questão importante, lógico aqui, né? Esse trabalho aqui também ele foi considerado como se fosse incentivo à pedofilia,
da Bia Leite, só que é uma crítica ao que as crianças sofrem de preconceito e de bullying nas escolas, e ela bota exemplos assim, bem do que acontece, né? Criança viada, travestida lambada, criança viada, deusa das águas, ela expõe isso como um problema real, né? E, bom, enfim, o Ministério Público foi acionado e concluiu que a exposição não fazia apologia à pedofilia, né, e que os pais das crianças e adolescentes que tinham que decidir se os filhos poderiam ir ao museu sem prévia classificação ou não. E eu achei muito legal, né, só para a gente concluir, um texto da Carolina Cunha, que é uma... eu acho que ela é jornalista. A liberdade de expressão nas artes não pode ser restringida só porque alguém acha que uma obra é de mau gosto. Não é isso. Não pode ser adequado mostrar cena de violência para criança, claro, mas bota uma classificação indicativa. E esse texto chama atenção para, em 2016, por exemplo, 1.028 casos de artistas tiveram a violação de seus direitos em 78 países. Que tem aumentado isso, né? O Irã foi o que teve mais prisão de artistas. A maioria dos artistas que foram presos foram acusados de ofender o islamismo. Ameaças de mortes, atentados, processo na justiça, assassinato contra artistas também aconteceram em vários países do mundo, todos com governos totalitários e sem tradição de democracia. Geralmente acontece em função de temas políticos, de direitos humanos, né? Mas em países mais democráticos, a questão da moral ganha maior peso em temas sensíveis como religião, sexualidade, raça, né? E as pessoas os artistas acabam sofrendo um monte de pressão e um monte de críticas por uma questão moral. Isso que a gente tem visto acontecer, né? E o caso dessa exposição foi um dos casos simbólicos, né? Representativos. Pensem sobre isso, né? E espero que gostem.